Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Nesta edição, o Jornal do Engenheiro conversa com Sérgio Amadeu e o tema, internet. E também, veja mais. Acompanhe o evento Cresce Brasil ocorrido em Roraima. Olha, você sabe que eu queria falar com muita alegria, mas muita alegria mesmo, sobre o nosso EasyTech, a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação. Por que com muita alegria? Porque ela foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação, e agora aprovada e registrada e pronta para trabalhar pelo ministro da Educação, através de uma publicação no Diário Oficial no último dia 4 de novembro. Eu fiquei, e toda a nossa diretoria, todo o nosso sindicato, extremamente satisfeito. A primeira instituição sindical que monta uma faculdade de engenharia. Nós acreditamos na educação. Nós buscamos um sindicato que possa estar discutindo a educação e apresentando, de fato, melhorias e engenheiros para o mercado. Nós temos uma faculdade de referência. Por que referência? Porque é uma faculdade que não vai fazer competição com nenhuma outra. É uma faculdade pequena, nós pensamos numa referência de inovação e tecnológica. Nós pensamos numa faculdade que possa trazer, através do nosso início, a oportunidade a muitas outras universidades de criarem uma faculdade de engenharia de inovação. Sem dúvida, eu sei, até falado pelo próprio ministro Mercadante, que é um exemplo para o Brasil todo, um sindicato montar uma faculdade, um sindicato pensar em colocar uma faculdade de excelência, profissionais no mercado. Essa faculdade, porém, ela não vai, nós vamos ter mestrado, doutorado, pós-graduação, mas tudo pensando para a indústria. Nós não estamos querendo que o profissional que faça um doutorado fique somente na academia. Ele vai ser um pesquisador, mas um pesquisador da indústria, aonde nós estamos oferecendo para o mercado a expertise do profissional. Acho que nós temos que festejar muito. Primeiro, pela iniciativa dessa universidade, dessa faculdade. Depois, pelas notas por elas recebidas, não só pelo seu corpo técnico, seu corpo acadêmico, pelo espaço físico, mas também pela iniciativa de montar uma faculdade dessa natureza. E acho que nós temos que festejar muito, todos nós engenheiros e profissionais, que nós possamos estar apresentando à sociedade também uma contribuição de tecnologia, de inovação e de profissional que possa atuar no mercado brasileiro com toda a eficiência e com as melhores qualidades do mundo. Parabéns, EasyTech, parabéns a nós todos por essa conquista. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, chegamos ao momento da entrevista. Para conversar conosco a respeito do tema desta edição, estamos recebendo o professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, que também é mestre do Comitê Gestor da Internet. O tema é o Marco Civil da Internet. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, muito bom. Obrigado. Professor, antes vamos contextualizar. Os veículos de comunicação dos sindicatos de engenheiros têm tratado aí com certa periodicidade a respeito deste assunto. Mas para conceituar, o que é o Marco Civil da Internet e mais, em que estágio ele está hoje da nossa entrevista? Porque o nosso programa é gravado, mas em que estágio ele está atualmente? Bom, o Marco Civil é um projeto de lei, né, que tramita formalmente, foi enviado pelo governo em 2011, mas ele foi formulado pela sociedade civil. Ele nasceu na resistência a um projeto de lei que queria só tratar de crimes na internet, e era um projeto ruim, exagerado, e que esse projeto chamava-se AI-5 Digital. As práticas cotidianas seriam consideradas
como atos criminosos na rede. Para resolver esse problema, foi feito pelo Ministério da Justiça a formulação de um projeto de lei de cidadania digital, que primeiro discutisse direitos e deveres do brasileiro no uso da internet. Inclusive com consulta pública, né? Foi feita uma consulta pública que teve 2.000 proposições sintetizadas em 2 rodadas. Era o final da gestão do presidente Lula, ele passou essa síntese para a presidenta Dilma, que mudou muito pouco a proposta da sociedade e enviou para o Congresso em 2011. A partir disso, foi destinado um presidente de uma comissão especial, o deputado João Arruda, do PMDB, e um relator, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio. Os dois, apesar de respeitarem muito essa proposta da sociedade civil, abriram novas audiências públicas. Ocorreram mais de 8 audiências públicas, com vários setores novamente da sociedade, e esse projeto de lei foi considerado pronto para votação. Só que aí o lobby de um segmento da indústria, que a gente chama indústria de telecomunicações, o agrupamento das empresas de telefonia, basicamente, conseguiu armar um lobby em Brasília e impede, desde 2011, a votação desse projeto. Então, em que pé nós estamos hoje? Nós estamos com um projeto muito discutido, muito negociado, com apoio da maioria da sociedade brasileira, de quase a totalidade dos setores econômicos, com o criador da web, que veio no Brasil e falou: esse é o projeto de lei mais avançado da internet no mundo, com organismos de defesa de cidadania da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos, esperando a aprovação desse projeto para usar como exemplo de um grande país que tem um regulamento que dá estabilidade jurídica ao uso da internet e que garante direitos ao invés de retirar direitos. O mundo inteiro olhando para esse projeto e um único setor, o setor de telefonia, com um poderoso lobby baseado na sua grande capacidade de financiamento de campanha para esse projeto no Congresso Nacional. Quer dizer, é uma situação extremamente complicada. E o que está em questão basicamente, para eles, são 2 pontos, né, para o setor de telefonia. Eles são, na prática, na realidade, a favor de quebrar o princípio pelo qual a internet funcionou até hoje, que se chama princípio da neutralidade da rede, e eles querem também que não possamos ter regras de privacidade tão claras como estão no Marco Civil. E isso tem... Essa privacidade é o uso das minhas informações na internet, por exemplo. O uso das suas informações. E no caso da neutralidade, é bem fácil de entender. Hoje, se eu tenho 2 megabits que eu contratei de velocidade, eu pago menos que você que tem 10 megabits, 50 megabits. Então, isso não é considerado quebra de velocidade, de neutralidade. A quebra de neutralidade é quando, além de você pagar 10 megabits e eu 2, para a gente acessar, por exemplo, vídeo, nós vamos ter que pagar um pacote à parte. Para acessar voz sobre IP, eu tenho que pagar outro pacote. Para fazer download ou upload, fazer um blog, um site, eu tenho que pagar outro pacote. Mais ou menos no modelo de TV a cabo. Hoje, a gente paga por velocidades diferentes e acessamos qualquer área da internet. E isso que eles querem, criar pedágios dentro do ciberespaço. Então a neutralidade, conceitualmente, é quebrar esses pedágios e que o acesso seja... Não, é impor... A neutralidade é ter uma internet sem pedágio como é hoje. Perfeito, isso, perfeito. Mas eles querem inventar mais, ou seja, classes de usuários. Classes de usuários. E eles têm um argumento lá, interessante você falar de classe de usuário, porque eles têm um argumento que principalmente o maior defensor das operadoras de telecom é o deputado do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, né? E ele tentou ensaiar um discurso dizendo assim, olha, nós queremos uma internet para que o pobre possa pagar menos e não igual ao rico,
que usa muito mais multimídia. Era o argumento dele. Aí eu quero poder vender uma internet para ele que usa e-mail, para ele que usa não como o cara de classe média alta. E aí eu falei assim, nossa, é um argumento muito falacioso, mas eu precisaria mostrar porque ele é equivocado. Então eu fui na última pesquisa que o Comitê Gestor da Internet faz, que tem uma amostra muito grande, já é feita há mais de 7 anos, reconhecida pela Unesco, e eu peguei os dados de 2012. Aproximadamente 20% das pessoas que ganham até um salário mínimo acessam hoje a internet no Brasil. É um quinto, é pouco. Porque quanto mais cresce a renda, esse número chega nas pessoas com mais de 20 salários mínimos, a 95% tem acesso à internet. Há um funil, uma exclusão digital baseado na renda. Mas vamos lá no mais pobre, aquele que ganha até um salário mínimo. 45% dos que estão conectados usam e-mail. E 73% usam redes sociais. E 53% assistem vídeos na internet e YouTube. Repare que já o que o deputado acha que é o grande coisa para ele, já não é. Porque ele só não acessa mais multimídia, não acessa mais voz sobre IP, porque é muito cara a conexão no Brasil. E as operadoras vendem uma velocidade para a gente e entregam 20% dela. Então a gente paga por 100% do contrato e recebe bem menos. E isso, na minha opinião, eu não sei como a justiça ainda não bloqueou isso. Agora, na hora que você quebra a neutralidade e começa a vender esses pacotes, aquele rapaz que ganha muito pouco, que hoje pode fazer um curso à distância usando streaming no Mac, esse rapaz vai ter que pagar um plus, vai ter que pagar um plano diferente, além da velocidade que ele já paga. Então, nós não podemos concordar com a quebra de neutralidade, porque isso cria uma internet segregada, uma internet de rico, de pobre, isso cria pedágios dentro da internet, e o pior, que eu já me pronunciei, que é, isso dá o poder de controle e de criatividade para o dono do cabo, por onde passa o fluxo de informação. Ele tem que ser neutro em relação a esse fluxo de informação. O princípio da neutralidade é assim, quem me vende o cabo e a velocidade de acesso não pode interferir no IP de origem, no IP de destino e no tipo de aplicação que eu quero usar. Essa é a ideia. Continue acompanhando a entrevista do Jornal do Engenheiro. No próximo bloco, privacidade na internet. Ainda nesta edição, acompanhe o evento Cresce Brasil ocorrido em Roraima. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos de volta com a entrevista do Jornal do Engenheiro. E neste bloco, começamos com o assunto privacidade na internet. E a questão da privacidade é muito séria. As operadoras de telefonia usam um argumento muito equivocado. Vou tentar esclarecer. O que elas dizem? Elas dizem, olha, o Google ganha dinheiro manipulando, processando e vendendo informações dos seus usuários. O que é verdade. O rastro digital, os dados pessoais, tão importantes para a privacidade, se tornaram também um grande ativo econômico. Pois bem, sem dúvida, redes sociais ou mecanismos de busca têm esses dados. E aí as operadoras falam, bom, eu também quero poder armazenar os dados de navegação dos meus clientes. Você fala assim, bom, isonomia, aí que eu queria colocar um problema para todos que nos assistem. É muito diferente. Eu posso entrar na internet e navegar na internet sem acessar uma única vez uma empresa do grupo Google.
Sem fornecer os seus dados? Sem, eu posso. Eu conheço gente que não usa as empresas do Grupo Google, nem Gmail, nem buscador. Porque nem sabe nada. que os dados serão usados. Não quer usar, sim. E não usa. E ele navega na internet e faz tudo o que a gente faz. Agora, reparem, se eu não tenho a necessidade de usar uma empresa do Grupo Google, nem o Facebook, não é verdade que eu possa navegar na internet sem usar uma operadora de telecom. Então, eu me conectei na internet, eu preciso pegar um IP que um provedor dá, um provedor de conexão, que vai utilizar uma rede de conexão de uma operadora de telecom. Então, eu não tenho escolha. Então, se ele puder gravar e processar todo clique que eu dou que vai para a internet, ele está montando uma sociedade totalitária, onde ele sabe que horas eu acessei, que site, que página eu visualizei. Quer dizer, isso é inaceitável se eu não concordar. Eu acho que uma empresa que pergunta de maneira clara ao seu cliente, ao cidadão, olha, eu quero ter os seus dados, e o cidadão concorda, é uma relação entre ele e a empresa. Agora, automaticamente, sem o cidadão saber, sem a anuência do cidadão, nós não podemos concordar com a violação de privacidade. Mas o Marco Civil prevê que a operadora de telecomunicação poderá usar o dado se houver essa permissão, se houver esse diálogo, ou ele não prevê isso? Em tese, ninguém pode guardar dados de navegação, principalmente as operadoras. As empresas também não? As empresas não, desde que elas consultem o cidadão, aí é outra relação. Mas o Marco não prevê que se a tele perguntar... Em tese, ele tem um outro artigo separado que diz que quando alguém guardar, eu vou apelidar de rastro de navegação do usuário, ele tem que perguntar para o usuário. Em tese, a operadora poderia, se ela perguntar para o usuário. Eu, por exemplo, vou recusar. Tá. É que ela não está satisfeita. O setor quer que não tenha pergunta, claro, que seja automático, é isso? Porque você, as entidades, as associações, os sindicatos vão esclarecer os seus filiados, os seus amigos, que é uma roubada você entregar os seus dados de navegação. E muitos vão querer entregar cobrando, porque ela vai ganhar muito dinheiro, então eu quero a minha parte, alguns vão dizer. Então, na verdade, isso é muito sério, porque as pessoas não fazem muita ideia do valor econômico que tem esses dados e do estrago que pode fazer na sua vida se uma corporação puder ter informações exageradas sobre o seu perfil esse que nem ela mesma sabe como é, porque ela não está se autoanalisando o tempo todo, mas essas empresas estão modulando, inclusive, o comportamento das pessoas. Então, é muito sério hoje a questão da privacidade. Eu sou da linha do Julian Assange do Wikileaks. Eu acho que a gente tem que tratar da seguinte forma. Nós temos que exigir transparência completa para os poderosos, para governos, estados e grandes corporações e exigir privacidade total para o cidadão, para os fracos, porque é muito descompassado, muito descomunal a assimetria, a distância entre um cidadão e uma corporação que controla dados das pessoas, que controla, ou que tem um gigantesco poder econômico, como são, por exemplo, as empresas que compõem o setor de telecomunicação. Não são as únicas, mas essas empresas, elas têm muito poder. Tanto é que eu estava me referindo ao Congresso Nacional, veja, elas conseguem parar uma votação de um projeto que foi solicitado, criado pela sociedade civil, que tem o apoio da Presidenta da República, que tem o apoio do criador da web, que tem o apoio dos principais técnicos e pensadores que discutem a internet, e a coisa não anda. Isso é poder, né? Professor. Bom, estamos quase no final da entrevista, mas antes, mais uma lembrança, eu tenho falado bastante nessa entrevista, que nós estamos num programa gravado
e estamos fazendo um registro quase que fotográfico de um fenômeno que é dinâmico, né? Nós programamos essa pauta, professor, quando teríamos mais um dia em que possivelmente seria votado o Marco Civil. Sim. A votação caiu, mas a nossa pauta não. Então, em algum momento que foi exibida essa entrevista, o Marco Civil pode ter sido votado ou não, porém, estas questões que o circundam, né, são extremamente perenes, né? Elas vão continuar sendo relevantes com a sua votação ou não. Neste contexto todo, o que é o Comitê Gestor da Internet, do qual o senhor participa? O Comitê Gestor da Internet, ele é um órgão que controla o chamado Registro BR. A gente define políticas de boas práticas para o uso da internet no Brasil. Nós temos o 5º maior registro do mundo de domínios e que funciona muito bem. Você quer registrar um domínio, um endereço, você vai lá no registro, automaticamente faz. E isso tem funcionado muito bem. O registro é um braço de um serviço que o Comitê Gestor executa a partir do Núcleo de Informação e Comunicação, o NIC-BR. E o mais interessante é que a soma da academia, dos representantes das universidades, da pesquisa, mais dos representantes das entidades empresariais, mais os representantes da sociedade civil, ele tem maioria em relação aos representantes do governo, que já é a ideia que está na nossa Constituição de 88, que a nossa democracia é representativa, mas também tem elementos de ação direta, de participação direta da população. O que isso quer dizer? Que o governo, ele foi eleito pela maioria da população, mas a população não deu um cheque em branco para o governo. Portanto, uma coisa como a internet, que é muito dinâmica, não pode estar simplesmente à disposição de interesse só do partido ou da coligação que ganhou o governo. Perfeito! Você viu? Esta edição do Jornal do Engenheiro, na entrevista, debateu o Marco Civil da Internet e não só. A internet no Brasil, como ela se regulamenta, como ela se constrói e como você pode colaborar nesse processo. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Eu quero deixar aberto para suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito. Eu acho que o Sindicato do Engenheiro tem uma longa tradição aí de esclarecimento da nossa sociedade, de luta democrática, e eu fico muito contente de poder expor isso aqui e contar com essa categoria e com o sindicato nessa batalha pela internet livre, aberta, porque a internet funcionou até agora com neutralidade da rede. Então, nos ajude aí a garantir que ela continue livre. O Marco Civil é uma lei que vem exatamente para impedir que essas corporações destruam o jeito que a internet está funcionando hoje. A internet não pode virar uma rede de TV a cabo. TV a cabo já existe. Nós queremos que a internet seja essa rede interativa e livre. Muito obrigado. Obrigado. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Boa Vista, em Roraima, sediou no dia 11 de outubro o seminário Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Realizado pela Federação Nacional dos Engenheiros, o evento pensou o progresso do jovem Estado, emancipado em 1988. Entre os palestrantes esteve o governador de Roraima, José de Anchieta Júnior. A região norte, quando se fala da região norte, nós falamos de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, falamos de 60% da área geográfica do país e uma região de condições fundamentais na questão da logística, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do nosso país. Outro representante político presente foi o senador pelo estado roraimense, Romero Jucá. O assunto, engenharia como carreira de Estado. O Brasil é um país em construção. E você não constrói o país se você não tiver engenheiros, se você não tiver técnicos, você não vai construir, nós vamos travar. Né? Nós temos aí toda uma rede de logística que nós temos que implantar no Brasil. Né? O país acordou para isso.
Para o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Roraima, o evento marcou a luta por mais desenvolvimento da região. A gente deu uma visão técnica, deu uma visão do que está acontecendo e o que pode ser mudado, mas abriu para perguntas para toda a sociedade que estava presente. A necessidade que nós temos de formar mais e melhores profissionais da área. Então, esse seminário está de parabéns, eu quero parabenizar o Sindicato dos Engenheiros de Roraima e o nosso CREA. Já Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, ressaltou a importância do encontro. Olha, esse evento aqui em Roraima surpreendeu positivamente todos nós do Brasil todo. Todos os nossos sindicatos que estão aqui presentes, discutindo essa questão do desenvolvimento e do crescimento do país. Bem, aqui em Roraima nós tivemos 4 deputados, senador, vice-governador, governador, academia, através do reitor. Quer dizer, a discussão ela é propícia para todos nós. A discussão faz parte de uma discussão de um projeto do Cresce Brasil, do Brasil todo. E hoje Roraima, Rio Branco, traz para a gente a felicidade de nós podermos estar propondo, discutindo e no final apresentando propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento do país. Para saber mais sobre eventos que debatem o desenvolvimento nacional, acesse o site da FNE na internet.